E a gente vai continuar nesse assunto falando com a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, a professora doutora Fernanda Manhota, que está aqui com a gente acompanhando. Por quê? Porque a gente tinha a expectativa, se não atrasasse, de a gente começar a analisar o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Como o presidente Jair Bolsonaro ainda não falou, teve esse atraso, a gente vai conversar com a professora Fernanda Manhota sobre a expectativa para esse discurso de hoje, depois desse encontro ontem, professora, em que o presidente Jair Bolsonaro se disse maravilhado. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Lu, boa tarde, um prazer estar novamente com você. E é isso aí, a gente vai então fazendo o esquenta aqui antes do discurso do presidente, repercutindo um pouco das notícias, né, que vem com o encontro de ontem. Ele deu essa entrevista, falou, né, ter se sentido maravilhado, e me parece que essa expressão, ela tem por trás 3 elementos que a gente não pode ignorar. Em primeiro lugar, um certo deslumbre. O presidente Bolsonaro, independente das suas dificuldades e falta de afinidade com o presidente Biden, ele, em geral, tem uma tendência pró-Estados Unidos, então isso fica claro nesse tipo de ocasião mais fortemente. Em segundo lugar, há um certo exagero, uma tentativa de valorizar o feito, a visita, enfim. E, por fim, claro, o elemento mais importante, na minha opinião, ao se dizer maravilhado, o presidente revela um certo alívio. Isso porque a gente sabe que a pauta tinha muitas sensibilidades envolvidas. A gente sabe que o presidente estava preocupado com a maneira pela qual ele seria cobrado, inclusive em relação a certas responsabilidades. E me parece que o discurso ele foi frio, foi impessoal, mas muito protocolar dentro do script diplomático, sem grandes problemas, o que para o presidente Bolsonaro é boa notícia, Lu. Professora, para o presidente, até do ponto de vista político, né, é um ativo, né, porque certamente na campanha ele pode usar essas imagens dele com Biden, dele com Putin, ele discursando na ONU, até dizer, olha, o Brasil recuperou a sua credibilidade internacional, dada a nossa importância, e eu tive a oportunidade de ter esses contatos. Mas o encontro de ontem para o Brasil, para o país, ele traz alguma consequência ou é algo assim de política de boa vizinhança? Isso é positivo, mas sem consequência, sim ou não? Olha, Sidney, ótima pergunta. Nesse encontro de ontem não houve nenhum anúncio substantivo de novos acordos bilaterais tendo sido firmados ou mesmo de projetos de longo prazo que tenham caráter estratégico. Nesse sentido é que eu digo que foi um encontro protocolar dentro do script diplomático, mas sem muitas ambições, né? A sensação que a gente tem é que as relações não se deterioraram mais do que elas já se encontravam anteriormente ao encontro, mas tampouco avançaram no sentido de uma agenda mais ambiciosa. Ficou bem claro nesse encontro de ontem que os temas, esses inclusive transcendem as afinidades pessoais, eles estão ligados a interesses pró-business, como, por exemplo, o comércio, investimentos, a questão da OCDE, o tema do meio ambiente. Esses são todos assuntos que perpassam a agenda brasileira e dos Estados Unidos em geral. Agora, a forma como eles foram tratados, pelo menos publicamente divulgados, foi uma forma genérica, cercada de frases muito abrangentes. O presidente Biden, por exemplo, fala em oferecer ajuda à Amazônia, mas não entra em detalhes em como faria isso. O presidente brasileiro falou sobre o respeito à democracia, mas sem problematizar muito a questão das eleições. Quer dizer, pro forma, né? Realmente não vejo sair dali nenhuma decisão mais profunda. Até porque, como a gente sabe, o governo americano está sendo muito reticente em relação a dar grandes passos com relação ao Brasil, até porque espera os resultados das eleições, né? A sensação que eu tenho é que até a eleição estaremos numa política de banho-maria, Sidney. Professora, a senhora falou aí de algumas sensibilidades lá na sua primeira resposta e já tocou em outras agora na sua segunda resposta. A gente está falando aí do processo eleitoral, da democracia que ganhou o mundo, as nossas manchetes por ataques à democracia nos últimos tempos, mas também, e o presidente Jair Bolsonaro falou sobre isso, tem a situação que a gente vive no momento do sumiço de um jornalista inglês e também de
de um indigenista e toca também na questão de ativismo e direitos humanos, que é algo delicado para o Brasil. E tem a questão de meio ambiente. O presidente Joe Biden, lá na campanha, naquele debate, fez críticas ao Brasil. A senhora lembra? A relação entre Joe Biden e Jair Bolsonaro era uma não relação, a gente pode dizer assim, até esse momento. E Joe Biden fez promessas para o público americano em relação ao meio ambiente. É possível que o presidente Joe Biden esteja preparando algo para ser assinado de verdade, um compromisso com o presidente Jair Bolsonaro ainda no final dessa cúpula? Olha, Lu, existe a possibilidade de uma série de acordos no campo ambiental, existem também negociações que já vêm de alguns meses no campo de defesa, por exemplo, assim como a gente tem acompanhado os encaminhamentos no universo aí da OCDE. Então, são 3 agendas que interessam aos 2 governos e que poderiam muito bem levar a algum tipo de encaminhamento. Agora, a sensação que eu tenho é que esse encontro de ontem, pelo menos até agora, diante dos indícios que a gente possui, né, das variáveis que se apresentaram, internacional, sobre relações bilaterais, inclusive, e muito mais para consumo doméstico dos 2 presidentes. No caso do presidente Bolsonaro, como você mesma já pronunciou, tem a ver com a tentativa de colecionar o que eu tenho chamado de retratos, né, com líderes mundiais, na tentativa de contrabalançar, como o Sidney falou, essa ideia de um pária internacional, essa ideia de que o Brasil, liderado por ele, estaria se isolando. Então, o efeito é eleitoral imediatamente, né? A gente sabe que foi assim com Putin na Rússia e que já há muitos meses o governo brasileiro, a diplomacia, tentava esse encontro com o Joe Biden. O Joe Biden, por outro lado, também tinha um interesse de caráter doméstico, de caráter político nesse encontro, porque, embora a relação seja assimétrica e os Estados Unidos dependam menos do que o Brasil dos Estados Unidos, o Joe Biden estava colocado numa situação delicada, porque ele organizou um mega evento para discutir relações hemisféricas. Depois da polêmica com Cuba, Venezuela e Nicarágua, um monte de países decidiram faltar à cúpula, entre eles o México, que é um país importante. E aí, a ameaça do boicote, a ameaça do esvaziamento, a chance de um fiasco se apresentou como algo efetivamente real. Então, o Joe Biden começou a mobilizar nos bastidores das suas equipes para que convencessem o Brasil a não faltar também. O presidente Bolsonaro chegou a dizer que não iria à Cúpula das Américas, depois voltou atrás. E o preço foi esse encontro que ele conseguiu descolar. Então, para o Bolsonaro, era para consumo doméstico. Para o Joe Biden, era uma tentativa de salvar as aparências, viu, Lu? Acho que isso vale mais do que um outcome, um resultado de negociação bilateral. Professora, a senhora não tem bola de cristal, né? Mas, do ponto de vista diplomático, a senhora diria o quê, rapidamente? O discurso daqui a pouco deveria ser feito em que tom? Protocolar ou dar um passo à frente? O que a senhora acharia mais conveniente e melhor para o país? Olha, Sidney, para o país, acho que o ideal seria reforçar uma série de valores e de interesses que são compartilhados na região. Esse é o objetivo da cúpula. Agora, pensando que o presidente sempre fala com um olho na pesquisa eleitoral, eu acho que ele deve adotar um tom parecido com os últimos que a gente acompanhou, Sidney. Professora Fernanda Manhota, a senhora já deve ter visto aí na tela que vou anunciar, a senhora não passa mais por uma entrevista, mas uma sabatina. Então, temos aqui Gustavo Uribe e Leandro Rezende na tela. Vão perguntar. Leandro Rezende, começa aí, vai. Obrigado, Lu. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN. Fernanda, queria te perguntar sobre o impacto do desaparecimento do Dom Phillips e do Bruno Pereira, né? O presidente Jair Bolsonaro tem sido criticado, o governo federal tem sido criticado, inclusive pela ONU. Queria uma avaliação da senhora. A senhora acha que o presidente deveria mencionar esse caso que está causando tanto desgaste para a imagem do Brasil no exterior, Fernanda? Olha, Leandro, acho improvável que ele traga esse assunto, porque é um assunto do qual ele tem tentado desviar. Inclusive, na reunião do Joe Biden, ele havia dito que não gostaria de ser confrontado em relação a temas amazônicos e em relação à questão eleitoral.
E nas vésperas do encontro, quando John Kerry demonstrou preocupação com esse caso do desaparecimento em particular, a diplomacia brasileira ficou muito atenta, achando que Joe Biden poderia sacar esse assunto da cartola e, eventualmente, expor o presidente Bolsonaro a uma situação desconfortável. Então, a não ser que ele seja diretamente questionado sobre isso e aí se obrigue a dar uma satisfação, me parece que, por conta própria, ele não vai trazer esse assunto. É claro que ele deve falar sobre a questão do meio ambiente e, como ele tem feito sempre, ele vai contestar as notícias, enfim, as narrativas que conduzem a ideia de um país despreocupado com esse tema. Ele vai basicamente dizer que o Brasil preserva o meio ambiente, que o Brasil tem feito o seu melhor esforço nesse sentido. Falou isso ontem, deve falar hoje para os demais membros da cúpula. E ele sempre enfatiza essa dimensão soberanista, né, como ele também fez com Joe Biden ontem. Então, acho que ele vai tocar no assunto, vai falar dos desafios, talvez até sugira, né, aquela coisa de um financiamento internacional para ajudar a Amazônia, passar o chapéu, como ele também já fez outras vezes, mas acho improvável que ele entre pontualmente nesse caso, que para ele é desfavorável, Leandro. Agora, Uribe, você vai fazer sua pergunta agora, só 2 detalhes. Joe Biden conhece muito bem o Brasil, tem informações atualizadas sobre o que acontece na Amazônia e John Kerry, por sua vez, com cargo importantíssimo atualmente no establishment democrata, já foi candidato à presidência dos Estados Unidos também. Então, ali só tem gente experiente. Uribe, a sua pergunta. Professora, obrigado pela entrevista. Professora, Joe Biden vinha sendo criticado por uma falta de aproximação com a América Latina. Ele teve 2 bilaterais ontem, com o presidente brasileiro, presidente Jair Bolsonaro, e também com Gabriel Boric, presidente do Chile. Mas tivemos uma cúpula até agora esvaziada. A senhora avalia que ele conseguiu ter êxito nessa tentativa de reaproximação com a América Latina ou no frigir dos ovos acabou sendo uma tentativa mal sucedida? Olha, Uribe, acho que ela é uma tentativa menos a contento do que desejava o Joe Biden, mas dentro da linha do histórico que todos nós que acompanhamos a Cúpula das Américas há mais tempo poderíamos imaginar. A cúpula, resumindo muito brevemente, de 2015, a penúltima, terminou sem um acordo assinado entre os países, porque basicamente não havia consensos possíveis. Em 2018, a cúpula já tinha sido marcada em Lima por um grande esvaziamento. Na época, nem o presidente Donald Trump compareceu e os temas mais quentes, como Cuba, Venezuela, impediram também o avanço das negociações. Dessa vez, com o boicote a Nicarágua, Cuba e Venezuela, mais uma vez, uma série de países deixaram de comparecer e, como a gente viu, alguns, no caso da Argentina principalmente, decidiram vocalizar a lógica dos excluídos. Os Estados Unidos já há muito tempo não têm na América Latina uma região prioritária, não tem uma agenda estruturada. Na verdade, os especialistas costumam dizer que a reação dos Estados Unidos na América Latina tem sido muito mais ligada a situações ocasionais, administrando problemas de última hora, geralmente ligadas a temas de segurança. São agendas muito esporádicas, né? É a imigração, é o narcotráfico, mas não há um plano realmente profundo para essa região, pelo menos desde a época da ALCA, nos anos 90, onde começou, inclusive, a Cúpula das Américas lá em Miami por iniciativa do presidente Clinton. Então, o resumo da ópera é mais do mesmo, nada novo no horizonte, embora a continuidade seja nos termos de uma relativa apatia, Uribe. Pois é, professora, a gente está falando de mais do mesmo agora, em resumo, mas os Estados Unidos têm um temor desse avanço da China pelo mundo, né? E a gente vê a presença da China em todos os continentes, na África muito massivamente e também aqui a influência da China na América Latina. Até quanto os Estados Unidos estão preocupados com isso? Lu, é uma excelente pergunta e essa é uma das razões pelas quais o Joe Biden investiu tanto na tentativa de reunir essas lideranças na Cúpula das Américas. A Cúpula das Américas era também organizada em torno da ideia de retomar a liderança, a zona de influência norte-americana aqui nas relações hemisféricas, uma vez que, pelo menos desde... Professora, me desculpa lhe cortar nesse momento, a gente está aqui fazendo o esquenta do discurso do presidente Jair Bolsonaro e ele vai falar nesse momento. A gente tem o presidente, então, agora na plenária da Cúpula das Américas, a gente vai acompanhar a fala do presidente Jair Bolsonaro. Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil e ministros que me acompanham, senhoras e senhores.
Agradeço o convite dos Estados Unidos para participar dessa reunião de líderes democráticos das Américas. A Cúpula das Américas é oportunidade para tratarmos os desafios da pós-pandemia, do desenvolvimento sustentável, da transição energética, da transformação digital, da imigração, bem como da democracia e dos direitos humanos. Estamos atentos aos problemas econômicos que afetam o mundo, como a inflação e o desemprego, e, principalmente, ao bem mais precioso para o ser humano, a sua liberdade, aí incluídos a liberdade de expressão, de trabalho e de culto religioso. O Brasil se engajou fortemente no processo negociador das declarações a serem discutidas e aprovadas nessa cúpula. Vamos trabalhar juntos para que essas propostas conduzam a novas agendas de cooperação para o crescimento econômico nas Américas. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas. Garantimos a segurança alimentar de 1/6 da população mundial. Uma realidade, sem o nosso agronegócio, parte do mundo passaria fome. O Brasil não apenas evitou uma crise alimentar ao garantir acesso a fertilizantes, mas também desempenhou um papel de liderança na busca de soluções internacionais em favor da segurança alimentar. Somos um dos países que mais preservam o meio ambiente e suas florestas. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e agricultura, somos uma potência agrícola sustentável. Não necessitamos da região amazônica para expandir nosso agronegócio. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Os nossos desafios são proporcionais ao nosso tamanho. Lembro que a área da região amazônica equivale a toda a Europa Ocidental. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa e restritiva. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Afinal, somos responsáveis pela emissão de menos de 3% de carbono do planeta, mesmo sendo a 10ª economia do mundo. Para a proteção das florestas, o governo federal reforçou o combate ao desmatamento e estabeleceu a Operação Guardiões do Bioma Amazônia, sob a coordenação e controle do Ministério da Justiça. Com o lançamento do programa Metano Zero, fomos o primeiro país a implementar compromissos assumidos durante a COP26, com financiamento específico para estruturar projetos de tratamento de resíduos orgânicos de aves, suínos, laticínios, cana-de-açúcar e de aterros sanitários, a fim de reduzir 30% das emissões totais de metano no Brasil. Somos pioneiros na transição energética, tendo iniciado a descarbonização há quase meio século, com biocombustíveis e outras fontes. Em 2021, batemos recordes de instalação de energia eólica, 21 gigawatts, e solar, 14 gigawatts. Hoje, 85% da energia gerada no Brasil vem de fontes renováveis. Temos o potencial de produção excedente de energia eólica no mar, na ordem de 700 gigawatts, equivalente a 4 vezes a nossa atual capacidade instalada, ou 50 Itaipus. As eólicas, na costa do nosso Nordeste, poderão produzir hidrogênio e amônia verde para exportação. Nesse momento em que países desenvolvidos recorrem a combustíveis fósseis, o Brasil assume papel fundamental
como fornecedor de energia totalmente limpa, rumo a uma nova economia neutra em emissões. Atualmente, vemos no Brasil, e em parte do mundo, um ataque claro às liberdades individuais, por opinar de forma diferente. Deixo aqui uma mensagem de compromisso do Brasil com a integração das Américas, como continente próspero e democrático. Ao longo do meu mandato, o Brasil manteve-se presente nos fóruns hemisféricos e regionais, trabalhando pela democracia, pela liberdade e pela prosperidade econômica e social. Neste ano em que o Brasil comemora 200 anos de independência, afirmamos que temos um governo que acredita em Deus, respeita os seus militares, é favorável à vida desde a sua concepção, defende a família e deve lealdade ao seu povo. No Brasil, já se entende que a liberdade é um bem maior que a própria vida, pois um homem ou mulher sem liberdade não tem vida. Se permitem, antes de concluir, algumas informações de interesse de todos nós, e por que não dizer do mundo. Desde o último domingo, quando tivemos a informação que 2 cidadãos, um britânico, Dom Phillips, e um brasileiro, Bruno Araújo, desapareceram na região do Vado do Javari. Desde o primeiro momento, naquele mesmo domingo, as nossas Forças Armadas e Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da localização dessas pessoas. Pedimos a Deus que sejam encontrados com vidas. 2, dizer a todos que o Brasil é um país que continua concedendo vistos humanitários a afegãos, haitianos, ucranianos, sírios e venezuelanos. Falar um pouco do potencial nosso, das Américas. Prezado Marito, o nosso lago de Itaipu, brevemente, estará apto à piscicultura, onde, somente pelo lado brasileiro, nós ampliaremos a nossa oferta de mercado em torno de 40%. Assim tem tratado com Vossa Excelência o nosso secretário da Pesca, Jorge Seife. Dizer ao presidente argentino, prezado Fernandes, continua em frente o nosso acordo de gás de vaca morta. Pode ter certeza, será bom para os nossos 2 países. E nós não deixaremos de continuar importando gás da Bolívia. Dizer também aos prezados presidentes da Guiana, Ifan Ali, e do Suriname, Chan Santoki, que a nossa ida recentemente aos seus países visa colaborar na exploração de petróleo e gás dos seus países. Os senhores têm algo de fantástico que Deus lhes deu. Reservas em óleo e gás equivalente a 90% das reservas brasileiras. Tenho certeza que juntos e com outros parceiros bem escolhidos, os seus países realmente se despontarão no cenário econômico mundial. Dizer que ontem estive com o presidente Biden numa bilateral ampliada e depois numa mais reservada, com pouquíssimas pessoas. Ficamos por 30 minutos sentados, uma distância inferior de 1 metro e sem máscara, sentindo no presidente Biden muita sinceridade e muita vontade em resolver certos problemas que fogem, obviamente, de total responsabilidade de cada um de nós. Mas, juntos, poderemos buscar alternativas para pôr um fim nesses conflitos. E eu acredito que todos, trabalhando dessa maneira, atingiremos os nossos objetivos. Em especial, o governo americano. A experiência de ontem com o presidente Biden foi simplesmente fantástica. Estou realmente maravilhado e acreditando em suas palavras e naquilo que foi tratado reservadamente entre nós. A todos, muito obrigado e que Deus abençoe os nossos países.
Bem, terminado o discurso, estamos vendo aí o presidente Jair Bolsonaro já no seu encerramento. É uma sequência de discursos, ele era o quarto, tocou em alguns pontos novos. Vamos colocar e já recolocar na nossa tela os nossos analistas para que eles possam fazer os comentários devidos e a nossa convidada também. Uribe, vou começar por você porque tem 2 ou 3 dados novos aí que eu detectei, mas acho que você deve tê-lo feito com mais profundidade. O que você achou do discurso do presidente? Eu achei que foi um discurso que não era esperado. O que se esperava, pelo menos no Palácio Planalto, era um discurso mais para a política doméstica. E ele acabou fazendo um discurso mais internacional, falando sobre, claro, a preservação do meio ambiente, da política também eólica para energia, enfim, brasileira. E foi interessante que, claro, ele não abordou os temas que são críticos em relação ao aumento do desmatamento na floresta amazônica. Temos o maior nível dos últimos 10 anos, mas salientando pontos para o futuro da conversa com Joe Biden. Também falou de Alberto Fernandes, fez um aceno da continuidade dos negócios, fez um aceno para a Bolívia da continuidade da compra do gás natural. Foi um discurso, então, mais para fora, para a política internacional, pelo menos observando por aqui. Poucos momentos ele fez política doméstica. Quando ele fala, por exemplo, da preservação da família, de Deus, dos valores, aquela pauta de costumes. Mas foi uma minoria no discurso do presidente. Foi um discurso mais para fora mesmo. E aí, Leandro Rezende até tinha perguntado para a professora a respeito desses 2 pontos de Dom Phillips e também de Bruno Araújo desaparecidos, e aí ele deu uma prestação de contas internacional, porque ele vinha sendo cobrado muito a respeito disso, e ele explicou que tem tentado, então, encontrar os 2, tanto o inglês como o brasileiro. Então foi um discurso, pelo menos na minha opinião, mais voltado para fora do país, para os países da América e não para o mercado doméstico. Ô, professora, Leandro, você me permite que pergunte à professora aqui antes de entrar com você, por favor, claro, tá? Claro. Professora Fernanda Manhota, estou aqui curiosa agora para entender os pontos que eram necessários ser tocados como um chefe de Estado. Me parece que o presidente Bolsonaro tirou 10 nessa prova, né? Porque ele falou de imigração, falou de meio ambiente, que era algo que era muito essencial, e ainda vendeu muito bem o peixe do Brasil como um país muito importante no cenário internacional em um momento que a gente pode viver uma crise de fome, porque a gente está vendo agora uma guerra na Ucrânia e a gente pode ter crise de alimentos no mundo, não é, professora? É verdade, Lu. Olha, anotei aqui alguns pontos do discurso. Em primeiro lugar, achei que foi realmente surpreendente a prestação de contas em relação aos desaparecidos, o que mostra que realmente a pressão foi muito forte, né? Ele tinha sofrido, de fato, essa cobrança várias vezes, mas não imaginava que ele fosse realmente se manifestar a esse respeito. Além disso, os recados bilaterais também não são comuns nesse tipo de discurso. Geralmente são discursos mais abrangentes. Ele se sentiu compelido a falar diretamente com alguns que são pontos nevrálgicos na relação do Brasil no momento. Em relação à agenda, à pauta hemisférica, esses são os traços e as cores das tintas do Itamaraty. Dá para ver muito bem no discurso qual é o trecho desenvolvido pelos diplomatas, né, em nome do Brasil, e qual é o trecho, digamos, de alguma maneira emendado pelo presidente pessoalmente. Os trechos do Itamaraty versam sobre a importância da integração nas Américas, meio ambiente, energia, a questão da segurança alimentar, como você coloca, e também a importância de retomada econômica. Isso é padrão, isso poderia ser feito por qualquer um presidente que estivesse à frente do Brasil. Agora, eu tenho uma visão um pouco diferente da do Uribe, acho que teve sim muita tinta doméstica nesse discurso. Por exemplo, quando ele vai falar em liberdade de expressão, ele falou em liberdade de religião, isso não faz parte da tradição diplomática do Brasil nesse tipo de foro. Quando ele faz referência direta ao agro, sinalizando ali para a bancada do boi, ele falou sobre a importância de militares, ele falou sobre assuntos dessa pauta conservadora, que é, obviamente, olhando ali para os conservadores. E o que mais me chamou a atenção para concluir são 2 aspectos. Ele tentou forjar uma certa proximidade, intimidade com o presidente Biden, chegou a dizer num discurso desse nível que ficou a menos de 1 metro e sem máscara com o presidente americano, parece até uma coisa de quem está deslumbrado ao ter conhecido alguém famoso. Isso é o que a bolha bolsonarista aqui no Brasil tem repercutido nas redes sociais como forma de dizer que o presidente Biden e o presidente Bolsonaro têm muito em comum. E, por fim, ele falou
que o Brasil e os Estados Unidos também discutiram nessa agenda privada sobre como colocar fim em conflitos mundiais, como se o Brasil, mais uma vez, fosse protagonista na guerra da Ucrânia, o que a gente sabe que não é o caso. Então, ele vai jogando as palavras com alguma delicadeza para insinuar coisas e para que as pessoas possam fazer o juízo que mais lhe aprouver, viu, Lu? Bom, a propósito, Leandro Rezende, o que você acha que pesou mais para o discurso internacional, né, daqui para fora e de fora para dentro para o público doméstico? Lembrando, se ele quis sensibilizar com esse discurso também a sua tropa, né, os chamados bolsonaristas, né, lembre-se que eles bateram muito em Joe Biden, né, e valorizaram muito Donald Trump. Como é que vai ser agora? Será que os seguidores e futuros eleitores de Bolsonaro estarão maravilhados mesmo com o atual presidente americano? Olha, Sidney, isso é difícil da gente medir, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro tem uma relação com o Trump. Eles, enfim, quando o Trump era presidente dos Estados Unidos, a professora Fernanda sabe disso bem melhor do que nós, mas o Trump e o Bolsonaro procurou um alinhamento ao Trump durante todo o tempo que o presidente era ele, né? E depois com Biden isso mudou e agora é uma tentativa aí de reposicionar a relação entre Biden e Bolsonaro, expressa sobretudo nessa fala do presidente de que ontem eles ficaram a menos de 1 metro de distância ali, sem máscara, né, tentando forçar um pouco dessa relação de proximidade. Mas, para além disso, Sidney, tem alguns elementos para dentro, né? Como você pergunta, o presidente volta a falar, ele já tinha feito em outras oportunidades quando está fora do país e é instado a fazer discursos, de que o seu governo respeita os militares, defende a família, é favorável à vida desde a sua concepção e repete que a liberdade é um bem maior que a própria vida. É algo que o presidente Jair Bolsonaro já falou algumas vezes e é um discurso voltado vamos dizer assim, para o mercado interno, né? Para os seus eleitores, para quem está assistindo o presidente Jair Bolsonaro e já tem ali uma predisposição a votar nele mais uma vez. Eu queria destacar que, como eu perguntei para a professora Fernanda sobre a possibilidade dele mencionar ou não o caso do Dom Phillips e do Bruno, o presidente falou sobre isso, mas a gente precisa colocar um pouco em perspectiva a fala do presidente, né? Primeiro, por 2 razões. Pelo contexto, hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos disse que a investigação foi lenta, né? Que a resposta do governo federal a esse desaparecimento foi lento, o que mostra que, né, a ONU está comentando esse caso e fazendo uma crítica ao governo federal, o que denota a necessidade do presidente se manifestar e dar uma resposta oficial sobre esse assunto. E outro, do ponto de vista de como as investigações estão se desenrolando. Desde segunda-feira eu tenho conversado com lideranças indígenas lá do Vale do Javari e o que elas têm me reportado é que a ajuda do governo federal, de fato, demorou para chegar. Esse desaparecimento foi comunicado no final da noite de domingo, como o próprio presidente Jair Bolsonaro disse, mas a ajuda das Forças Armadas, essa demorou a chegar. A gente tem uma nota aqui do Ministério da Defesa de terça-feira, na qual, na terça-feira, o Ministério da Defesa informa que um helicóptero chegaria na tarde daquele dia, de terça-feira, portanto, já 2 dias depois do sumiço do Dom Phillips e do Bruno Araújo, né? E as fontes lá do Vale do Javari têm reportado isso, que houve uma demora de chegada das Forças Armadas, sobretudo com esse suporte aéreo, que nas primeiras horas do desaparecimento teria sido fundamental para ajudar a localizar os 2, lembrando que não se sabe ainda onde eles estão e a única pista que se tem mais efetiva é a presença de uma embarcação ali com material genético que está sendo periciada agora lá no Amazonas. Nesse sentido, só complementando a fala do presidente Jair Bolsonaro, é uma tentativa de resposta a essas críticas que saíram do Brasil, inclusive, de que a ajuda demorou a chegar. Ele diz lá, dando uma satisfação internacional de que estavam preocupados desde o primeiro momento. É isso, a gente precisa liberar a professora, a doutora Fernanda Manhota, chefe, coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Professora, muito bom tê-la aqui sempre. Muito obrigada. Lu, eu que agradeço. Sempre um prazer estar com vocês, uma alegria, ótimo trabalho para todos e sempre que precisarem, estou à disposição. Obrigada, professora.